falamos de transformação digital, tivemos o painel de pagamentos, agora acabamos o painel de Embedded Finance, e como eu comentei, né, esses temas, na verdade, estão sendo todos premiados por uma questão muito importante, que é a questão dos dados, né, de todos os dados que a gente gera e, enfim, como que isso está sendo aproveitado e utilizado pelas empresas, né, a questão da inteligência artificial. Então, nada melhor do que trazer alguém especialista no assunto, que é o Breno Costa, que atua na Neurotech, uma empresa que está há 18 anos trabalhando nessa área de inteligência artificial, e muito ativamente, inclusive, com vários projetos, tanto na área de crédito quanto de seguros. Então, todo esse mundo de Open, né, que a gente vai discutir no período da tarde, vai ser agora também um pouco pauta dessa apresentação, onde a gente vai poder entender um pouquinho melhor aí como utilizar esses dados e como analisar esses dados para ter os melhores resultados, né? Então, Breno, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer contar com você aqui, e eu passo a palavra, então, para a sua apresentação. Tá bom, Regina, obrigado. Primeiro, parabenizar aí pelo evento. Realmente, eu acompanhei as palestras anteriores aqui, né, os debates anteriores, os 3, e super pertinente o que a gente vai comentar agora. Todos falaram, né, sobre essa questão dos dados, a explosão dos dados e como é importante capitalizar esse uso dos dados, né? Acho que esse é o pano de fundo que a gente tem aqui. Vou passar rapidamente aqui quem é a Neurotech, para quem não conhece ainda, conhecer um pouco. E depois a gente vai mostrar esse produto que a gente está, é um lançamento que a gente está fazendo aqui, tá? Um produto super antenado a essa questão da explosão dos dados, já com um case, tá bom? Então, esse case é anônimo, a gente não vai mencionar aqui o nome da empresa que a gente fez esse teste, mas já tem dados ali super interessantes para a gente demonstrar aqui o poder dessa questão da explosão de dados, tá bom? Só para confirmar, minha apresentação já está aqui na tela, todo mundo acompanhando? Acredito que sim, né? Vou seguir. Sim, está tudo ok. Tá, maravilha. Eu vou seguir aqui e vou explicar um pouco quem é a Neurotech, né? A Neurotech é uma empresa que tem 19 anos de experiência aqui no mercado, atuando com inteligência artificial, nasceu de um projeto de analytics, né, com redes neurais, dentro da universidade, levou isso para o mercado de crédito como primeiro modelo de redes neurais, de inteligência artificial, de machine learning, para crédito no Brasil, né? E é uma empresa que foi desenvolvendo diversas questões, plataformas, vou explicar um pouquinho à frente, mas sempre intimamente ligada ao negócio, né? Não é só uma empresa de tecnologia que oferece um software e ok, né? A gente está muito junto com o negócio e todo o crescimento e os novos produtos vão aparecendo exatamente para a necessidade que a gente vai vendo no mercado, que os nossos clientes vão trazendo para a gente. O propósito da empresa é conectar dados com inteligência para prever o futuro, né? Por esse futuro mais previsível, né, por essa capitalização de resultados que a gente comentou aqui, e aí nada mais pertinente do que essa explosão de dados que a gente está tendo agora no mercado, como a gente vem falando. Eu vou explicar um pouquinho também essa explosão, tangibilizar com alguns exemplos aqui. Bom, uma questão sobre a Neurotech, eu comentei que ela tem diversas plataformas, diversas entregas, né? Ela nasce aqui, da esquerda abaixo, né, como uma empresa de analytics, durante muitos anos foi apenas uma empresa de analytics. Dada a necessidade, ela lança uma plataforma de decisão, que é o RiskPack. Essa plataforma, essa solução de decisão, hoje é líder no mercado, a gente atua aqui para mais de 150 empresas, vou falar um pouquinho disso, mas é uma solução completa que a gente tem aqui de tomada de decisão. Pouco depois disso, lança-se aqui o NeuroLake, que é uma plataforma de dados e de desenvolvimento de modelos, uma plataforma proprietária também, onde a gente já entra aqui também como player nesse cenário de ter os próprios dados, tá? Vou passar um pouquinho disso aqui também mais à frente. Por último aqui, pessoas, né? Vou falar um pouquinho disso, uma assinatura super importante nossa aqui, de juntar especialistas em tecnologia, que estão antenados aqui com o que tem de mais moderno, né? Com essa questão do mercado. Essa união aqui faz uma diferença grande. Da mesma forma que a união de todas essas competências, né, de saber fazer muito bem analytics, de ter uma plataforma de decisão e de busca de informações, uma plataforma de desenvolvimento de modelos com dados proprietários e um time capaz de tocar isso, essa união toda aqui é que faz uma grande diferença
nas entregas que a Neurotech consegue fazer. Falando um pouco dessa questão dos especialistas, né? Aqui alguns números, são dentro do nosso time, né? Tem, mais aqui de 200 especialistas, sendo que desses, 27 são mestres, 7 são doutores e 3 são PhDs. Né? Então, assim, o time é realmente muito bem capacitado aqui quando a gente fala em ciência de dados e engenharia de dados. Isso no lado técnico que eu comentei. No lado de negócios, a gente montou algumas áreas aqui dentro da Neurotech, área de produtos, sucesso do cliente, essencialmente formada por pessoas que vieram do mercado. Aqui estão alguns logos do currículo dessas pessoas, né? Eu me incluo nesse time aqui, eu não me incluo ali no time de especialista de dados, né? Me incluo como uma pessoa do mercado, então faz parte minha aqui. Então, outro pedaço super importante aqui para que as nossas soluções sejam soluções que agreguem valor de fato ao negócio do cliente. Os números rápidos aqui, alguns clientes nossos estão aqui nessa tela à direita, mas a gente tem mais de 150 clientes aqui em crédito, a gente suporta mais de 22 milhões de decisões mensais através das nossas plataformas, a gente vai mais de 60 milhões de vezes buscar informações fora do nosso ambiente para suportar essa decisão dos nossos clientes, e aqui um histórico de mais de 1.000 projetos, sempre projetos complexos aqui implantados. Esse é o nosso footprint em crédito. Em seguros, 10 das 12 maiores seguradoras são clientes nossos aqui, utilizam nossas soluções. A gente suporta mais de 10 milhões de decisões para seguros, usando nossas soluções aqui de inteligência artificial e de machine learning. E estamos com uma frente aqui super interessante de saúde, né, desbravando esse mercado de saúde também, trazendo essas questões de machine learning, de inteligência artificial, de uso de dados para esse mercado aqui. É uma vertical super promissora aqui dentro de seguros. Bom, voltando, né, ao propósito que eu já comentei aqui na frente, né, conectar dados com inteligência por um futuro mais previsível, eu acho que esse é exatamente o pano de fundo e por que a Neurotech tem, talvez, autoridade para estar aqui podendo comentar sobre esse assunto. Tá? Deixa eu falar um pouco sobre essa perspectiva de explosão de dados, trazendo um pouco mais de detalhes. Primeiro ponto aqui, né, lá no final da década de 90, ali, a gente tem o início da utilização, aí falando um pouco do mercado de crédito, esse exemplo aqui, tá? Mas a gente pode abstrair aqui para diversos outros mercados. Você tem o início do uso de informações cadastrais para desenvolvimento dos scores. Você sai de decisão subjetiva, começa a usar dados para tomar decisão objetiva. Durante muito tempo isso foi a tendência, até que os birôs lançaram modelos de crédito, né? Inicialmente de prateleira, depois começaram uma jornada de customização, que era o mainstream até agora há pouco, né? Isso ficou um pouco assim durante muito tempo, né? Estamos aqui em 2004, 2006, a gente olhar aqui, né, 2021, aí começa, a partir ali de 2018, você ter uma explosão de novos adventos, tá? Primeiro eu vou destacar aqui dados alternativos, aí aqui tem uma infinidade de empresas trabalhando com isso, Neurotech é uma delas. A gente tem agregado bastante aos modelos dos nossos clientes aqui, trazendo essa informação de forma complementar, e o mercado como um todo tem usado essas informações de forma complementar. Cadastro positivo, a gente sabe desse lançamento também, né? Algo que está permeando já, muitas empresas já adotando modelos de cadastro positivo. A gente falava muito disso no ano passado, esse ano está se tornando uma realidade, está amadurecendo e tende até a melhorar mais ainda. E a Regina falou que à tarde vamos falar de Open Banking e Open Finance, mas todas as palestras da manhã estão citando, então não vou deixar de citar aqui também essa parte de Open Banking entrando muito forte, com dados que vão ser super contributivos. Posso já dar aqui um spoiler, a gente já fez testes nesse sentido e agrega demais as informações que você tem aqui quando o cliente te dá o consentimento e você tem o dado do Open Banking. Isso é super interessante. Estou falando aqui de alguns pontos de KS, tá? Para quem conhece um pouco de analytics, KS é uma métrica, né, de categorização dos modelos. Estou falando aqui de 30% de ganho de KS aqui, agregando as informações do Open Banking. Essas coisas é importante citar que elas não entram e apagam as anteriores, né? Essa questão da evolução dos dados, essa explosão dos dados, é que uma se sobrepõe à outra, né? Uma vai entrando em camada, on top off da outra, né? Então, hoje, para você tirar o melhor dos dados que tem no mercado, você vai precisar usar os dados do Open Banking, os dados do cadastro positivo, quando eles estiverem disponíveis, tem um pedaço da população que é bancarizada, os dados do negativo,
né, os dados alternativos, dados internos, enfim, as fontes são múltiplas aqui para que você chegue ao teu modelo ótimo, né? Seja o modelo do que for, tá, pessoal? Estou explicando crédito aqui, usando crédito como exemplo, plano de fundo, mas isso aqui pode ser aplicado para diversas outras indústrias aqui também, como seguros, a gente já aplica. O uso de dados alternativos aqui da Neurotech é super importante para essa indústria. Mas podemos pensar aqui em várias outras aqui, como temos cases aqui de locação de veículo, de outras indústrias aqui também dentro da Neurotech e no mercado brasileiro. Então, não é aqui um jogo de escolha. Agora eu tenho o dado do Open Banking, então eu posso descartar o resto, né? Agora eu tenho cadastro positivo, eu não uso mais as informações alternativas. Isso não é verdade, é uma coisa em cima da outra, e agregar isso tudo que é muito importante. Tá? Então, dito esse plano de fundo, né, esse mundo de explosão de dados, como é que a gente faz para digerir isso tudo, né? Todo mundo comentou aqui que é muito importante que a gente use isso tudo para ganhar eficiência nas nossas indústrias aqui, do ponto de vista de tomada de decisão. Mas como é que faz para botar isso tudo para dentro, para digerir todos esses dados, né? A gente se fez essa pergunta há um tempo atrás, vendo que esse mundo está ficando mais complexo, e botamos na nossa área aqui de pesquisa e desenvolvimento a criação desse produto que eu vou comentar aqui. Tá? Então, para tratar tudo isso de uma forma otimizada, eu vou explicar o que eu estou chamando aqui de otimizado, a gente criou esse produto chamado Hub de Scores. Tá? Então, ele é um produto onde você entra uma infinidade de fontes e sai um score homogeneizado, otimizado do ponto de vista de desempenho e custo. Tá? Então, ele é um algoritmo, tá, que trata essas informações de forma otimizada, como eu já comentei, utilizando uma arquitetura complexa. Tá? Aí aqui eu queria já deixar o seguinte, o complexo deixa com a gente. Né? O desenho, ele é de fato complexo, vou explicar no próximo slide aqui como ele funciona, mas só para ilustrar, mas no fundo, o objetivo para cada negócio que usar essa solução que a gente está lançando aqui hoje é que seja para trazer resultado, tá? E de forma simples. Então, o resultado é da empresa, o resultado é seu e a complexidade deixa que a gente toma conta dela aqui. Eu vou passar um pouquinho de como é que isso funciona. Então, assim, tem um slide aqui que eu mesmo nem sei explicar muito bem, porque eu não sou dessa área de ciência de dados, né? O nosso time aqui de ciência de dados que montou. Mas o que isso aqui quer mostrar a gente usa uma fonte de dados, um data lake, que é a nossa experiência em agregar esses dados, para trazer múltiplas fontes, eu vou falar sobre isso mais em detalhe, usa deep learning e regras especialistas aqui para chegar nessa arquitetura de múltiplos modelos super complexa aqui, de uma grande árvore de modelos que extrai o melhor dessas N fontes. Tá? Também com essa condição de contorno aqui, de otimizar os custos. Tá? E com isso a gente chega no Hub de Score e num score final. Vamos ver como é que isso funciona. Só antes de mostrar exatamente como é o Hub de Score, para quem usa múltiplas fontes, é uma das enquetes que a Regina vai soltar aí, se já não soltou, muitas empresas usam uma fonte de dados, outras usam 2, 3. A gente vai ver aqui quantas fontes de dados, para quem usa fonte de dados para tomada de decisão, como é que isso está multiplicado. Mas para quem usa várias fontes de dados, a forma tradicional de abordagem é você pegar todas essas fontes, desenvolver um modelo para cada um, que é o que está representado por cada uma dessas pilhazinhas aqui, né, essas fontes de dados. Fonte de dados 1, eu vou lá, desenvolvo um modelo, fonte de dados 2, eu desenvolvo um outro modelo, a 3, enfim, e depois eu combino esses modelos num só. É o famoso blend de modelos aqui que é feito no mercado. Essa é a abordagem tradicional. O que essa abordagem nossa traz de diferente? Tá? De forma bem simples aqui, né? A outra era complexa, mas de forma bem simples primeiro a gente vai pegar um conjunto de personas, tá? E aí personas eu vou explicar o que pode compor aqui, mas um conjunto de personas e entender qual é a combinação ideal para aquela persona, para aquelas pessoas. Né? Então, você pode ter, nesse exemplo nosso aqui, tem 4 fontes, mas você pode ter 2 fontes que são pertinentes para a pessoa A, 2 fontes pertinentes para a pessoa B, diferentes das que são pertinentes para a pessoa A, uma só ou 2 pertinentes para a pessoa C, e por aí vai. Tá? Então, aqui esse produto, quanto mais complexo, quanto mais personas e mais fontes, mais resultado a gente consegue
consegue soltar. Então, o conceito é um pouco esse, a diferença entre a abordagem tradicional e essa abordagem nova é essa aqui que eu estou explicando. Vou explicar agora um pouco o que está do lado das personas, o que está do lado das fontes. Tá? Personas, aqui tem uma lista, mas a lista poderia ser dúzias aqui, né? Região, tipo de cliente, faixa etária, variáveis externas que sejam relevantes. Por exemplo, a gente tem uma variável de empregabilidade, né? Probabilidade daquele indivíduo permanecer empregado nos próximos meses. Faixa de renda, classe social. Pode pensar que categoria profissional, pensa em personas que sejam pertinentes ao seu negócio. O algoritmo, ele, buscando esses dados, ele já define as personas, inclusive. Tá? Não é algo que a gente define a priori. É algo que está dentro do algoritmo aqui, determinar quem são essas personas que podem classificar aqui o nosso modelo. Tá? Então, esse é do lado das personas. E do lado das fontes, aqui, um ou mais birôs positivos, dados positivos ou negativos, ou tudo isso junto, né? Negativo de 2 birôs, positivo de 2 birôs. O nosso NeuroLake, né, que é a nossa plataforma de dados, uma ou mais birôs de dados alternativos, informações internas que você tenha na tua plataforma, e aí aqui, inclusive, entra modelos aqui de behavior, pode entrar nessa estrutura, né? Dificilmente para o modelo de behavior você tem dados externos explicando melhor do que os dados comportamentais. Mas como é uma abordagem por persona, você pode extrair resultados mesmo assim, de forma seletiva e não tão cara, né? Obviamente, avaliando sempre o ROI disso tudo. Dados do Open Banking, dados do SCR, e o que a gente imaginar aqui de fontes que venham a ter de dados. Tá? Então, na hora que eu junto uma infinidade de fontes, né, ou N fontes, com N possibilidades de personas, eu crio algo que é quase impossível para nós aqui, seres humanos, conseguirmos desenvolver uma estratégia adequada ou um conjunto de modelos adequado. E nisso a gente já viu que fica muito dinheiro na mesa. Tá? Então, a gente vai ver aqui um case que explica esse dinheiro na mesa aqui para a gente avaliar. Vou explicar essa tabela. Aqui, basicamente, a gente trouxe, na primeira coluna, uma abordagem utilizando um birô de dados, tá? Depois, uma abordagem trazendo o birô de dados mais 2 fontes de dados alternativos, da forma tradicional que eu comentei, modelando cada uma separadamente, e juntando depois no famoso blend de scores. E, por último, aqui, essa abordagem do Hub de Score, para a gente ver o quanto que a abordagem agrega em relação à abordagem nova, em relação à abordagem tradicional. Então, vamos passar aqui cada linha, né? Primeiro com uma fonte, os dois outros, né, o tradicional Hub de Score com 3 fontes. O custo por submissão, se eu uso uma fonte, eu tenho um custo X, na nossa conta aqui, esse custo vai para 2,4 vezes quando eu uso mais de uma fonte de forma universal. Estou usando aqui para as três fontes para 100% das propostas. Com isso, eu consigo 13% de ganho na performance do modelo, né, que é esse índice de KS que eu comentei. Só que mais importante, aqui nesse caso, um modelo de credit score, de uma empresa de cartão de crédito, a redução da inadimplência, ali de 0,7 pontos percentuais, né, ela mais do que paga esse custo incremental, que é o ROI, que está ali embaixo. Esse ROI é o quanto que eu reduzi de inadimplência, tudo aqui mantendo o mesmo nível de aprovação, descontado o custo adicional que eu tive por trazer essas fontes. Então, é uma abordagem positiva você ter múltiplas fontes, né? Traz aqui esse ROI de 4 vezes. O que aconteceu quando a gente aplicou o Hub de Scores, essa abordagem que eu comentei agora há pouco? A gente teve uma redução do custo, porque eu uso as fontes de forma seletiva e inteligente, eu não uso a fonte de forma universal, ou cada uma das fontes. Então, o custo que tinha aumentado, né, para 2,4x, ele cai para 1,7x, ou seja, 70% mais caro que o primeiro, apesar de você botar 3 fontes. A performance melhora do modelo, né, sai de 13 aqui para 19, e com isso a inadimplência que tinha caído para 10,9 cai mais ainda para 10,3. Dessa forma, como a gente melhora a performance do modelo, né, e reduz a inadimplência, e reduz drasticamente o custo que eu vou ter, o ROI foi para quase 18. Tá? Então, o ROI aqui aumentou em mais de 4 vezes, com uma redução de perda de 5%.
percebe que é uma redução de perda sem gastar com mais nenhuma fonte, é redução de perda na veia mesmo, só para aplicar uma metodologia. Tá? Como é que ficou, só para ilustrar, como é que ficou essa combinação, né, dessas 3 fontes que a gente comentou? Existiram 7 personas que o algoritmo calculou, né? O peso está na última coluna de cada uma dessas personas, e dá para ver aqui que houve 6 combinações diferentes de modelo. A persona 1, vou dar só um exemplo aqui, né? Para a persona 1, só o modelo 3 entrou aqui como relevante, para a persona 2, os 3 modelos entraram como relevante, para 4 e 5, tanto a fonte 1 como a fonte 3 combinadas, para 7, só a fonte 2, enfim. Isso não é uma regra de bolo, isso aqui é o algoritmo calculando o que é ótimo para essa carteira especificamente. Tá? Bom, deve estar passando na cabeça de quem achou isso interessante, falando, muito legal, mas como é que eu implanto isso, né? Como é que é o dia a dia desse negócio, de eu ter, não um modelo, mas 6 modelos diferentes, com 3 fontes de dados, como é que isso funciona operacionalmente? Vou explicar operacionalmente do ponto de vista de negócio também. Essa tela mostra o seguinte, você, no teu processo de decisão, vou manter aqui o exemplo de crédito, que é o exemplo do case, você tem uma captura de uma proposta, né, seja para um app, para um front-end, enfim, você tem uma captura de uma necessidade de tomada de decisão. Isso vai estar no teu orquestrador. E aí aqui já deixando claro, é o orquestrador da Neurotech ou não, tá? O motor de decisão da Neurotech ou não. Isso pouco importa. Prefiro que seja o nosso, mas pouco importa aqui para esse produto que a gente está discutindo. O teu orquestrador, ele vai fazer uma chamada, que é essa seta que está acima, a essa tecnologia Neurotech aqui que está no nosso ambiente. No momento que entra nesse motor de inteligência artificial aqui, que o HubScore está inserido nele, a gente vai usar, aí sim, o nosso motor de decisão para buscar as informações que são pertinentes para cada uma das pessoas. Então, existe uma classificação das pessoas, uma definição de que fonte que eu preciso buscar. Então, aquela complexidade de ter uma ou N fontes é uma complexidade que está dentro desse sistema que eu estou comentando aqui. E dele eu vou buscar todas as fontes e vou devolver e vou calcular o score pertinente de cada uma dessas pessoas. Talvez esteja passando aí na cabeça de quem usa, que fala assim, não, mas aí como é que eu junto esses modelos, né? Como é que eu faço para ter 2 modelos diferentes e ter uma decisão final? Existe também uma parte aqui de tratamento final desses dados, onde a gente homogeneiza os scores. Então, embora tenham sido de modelos diferentes, a gente está falando aqui de entregar uma decisão, um score único que represente a mesma coisa, independente de que fonte for utilizada. Em outras palavras, eu estiver falando que, através do modelo 1, o score 10 é muito ruim, no modelo 7, o score 10 também vai ser muito ruim e vai ter o mesmo nível de risco, vamos chamar assim, né, que como exemplo é de crédito, daquele grupo. Tá? Então, o que a gente chama de grupos homogêneos. Então, além da complexidade de desenvolvimento, a complexidade de busca e a homogeneização disso tudo, fica tudo dentro dessa solução, desse ambiente que a gente criou aqui. Tá? Então, no fundo aqui, eu já comentei em algumas outras eventos e lives que eu participei, que a Neurotech se propõe, né, a ser o sistema digestivo desse mundo mais complexo de dados. E a forma de digerir, estamos apresentando aqui bem aberto aqui e em detalhes. Tá? Bom, de apresentação era isso, tá? A gente está super animado com esse movimento aqui que a gente fez, algumas POCs já acontecendo nesse sentido, e eu convido aqui quem toma decisão, quem usa esse tipo de tecnologia no dia a dia, a embarcar aqui com a gente nesse novo nível aqui de analytics, né? Deixando essa complexidade de lado, mas bebendo do máximo de benefícios dessas fontes que vão só ficar mais complexas ao longo da nossa jornada aqui. Pessoal, super aberto aqui a dúvidas, perguntas, a apresentação foi bem enxuta e rápida aqui, mas acho que deu para passar a mensagem. Oi, Breno.
Sim, eu acho que para quem atua aí com a área de Data Analytics, com certeza eu gostei da sua metáfora, né? Somos o sistema digestivo, né? Então, você pode alimentar aí todos os seus dados, passa para a Neurotech que vocês dão conta de fazer a entrega, né? E eu acho que isso é bem legal. E como eu mencionei, né, a inteligência artificial está cada vez mais presente em todas as áreas, então eu acho que realmente esse produto de vocês aí tem uma sinergia enorme com o momento que a gente está vivendo, né? Perfeito, Como perfeito. É um resultado... grande serviço, né? No fundo, é um grande serviço que a gente está fazendo aqui para qualquer tipo de tomada de decisão que use dados de forma massificada, né? Embora o exemplo tenha sido em crédito aqui, mas isso em seguros é aplicado nas N fases de crédito e outras indústrias aqui, que eu já comentei algumas também. Inclusive porque, como eu mencionei, né, a gente deixou para falar dos Opens, né, do mundo Open no período da tarde, mas isso foi um assunto presente durante todas as apresentações aqui, desde o início da manhã até da palestra inicial, né, então, cada vez mais a gente vê que esse mundo dos dados, né, está presente em tudo, né, e a gente, com esse mundo digitalizado, a cada momento está gerando um dado novo. E aí, essa infinidade de informação precisa ser interpretada, porque senão também acaba se perdendo no vazio, né? Então, a ideia realmente eu acho que a Neurotech traz é super positiva no sentido de racionalizar, de vocês terem uma solução pronta, né? Onde você não precisa ficar, na verdade, criando, né, ferramentas, mas já ter uma coisa que é mais assertiva, e que tem um resultado mais efetivo, né? Tanto para o mercado financeiro de modo geral, quanto especificamente em crédito, que eu acho que é uma área mais sensível, e seguros, que também precisa bastante dessa análise de score, né, nas suas propostas, né? Então, acho que é isso, acho que o pessoal que queira aqui participar ou ter mais informações, a gente deixou os dados, né? A Neurotech vai estar aqui à tarde também, está recebendo alguns parabéns aqui pela sua apresentação. Breno, o pessoal gostou bastante, muitos elogios. Regina, uma pergunta. Claro. A enquete, a gente tem ela já pronta? Sim, vamos mostrar a enquete aqui. Estou curioso aqui para ver o volume de fontes que o mercado está usando. Tá, um minutinho só que o pessoal aqui já vai mostrar o resultado. Olha que legal. Olha que legal. Estou vendo aqui pela primeira vez. Super interessante de ver que uma fonte já é a exceção, né? E 3 ou mais fontes já é a maioria, né? Se que bom, aqui, né? 3 e 4. Excelente. Mostra que assim, o mercado já está buscando essas informações e como isso pode ser útil, né? Essa tecnologia que a gente apresentou hoje aqui, Breno, bem interessante, que ainda vale a gente fazer. Quais as indústrias, né, o HubScore poderia ser aplicado? Pensa assim, olha, em vez de nomear conjunto de indústrias, eu vou colocar uma condição. A gente precisa ter uma indústria com tomada de decisão em massa, tá? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de crédito para grandes empresas, para corporate, não é aí que isso se aplica, tá? Agora, qualquer tomada de decisão que eu use dados de forma massificada, decisões massificadas também, isso se aplica. Então, cases que a gente já tem aqui de educação, de vendas online, e aí qualquer varejo entra nessa história, né? Venda de concurso online, a gente tem aqui, curso de inglês, locação de veículo, crédito e seguros, né, que é nosso pedigree aqui, mas qualquer decisão massificada que possa usar dados nesse formato cabe aqui. E esse processo é um processo muito ágil, né? A gente está falando aqui de 1 segundo para tomada de decisão de algo desse, né? A maioria das fontes de dados, né, principalmente a gente está tratando aqui de fontes profissionais, fontes particulares, o tempo de resposta disso tudo é muito rápido, né? Então, estou falando aqui de menos de 1 segundo para tomada de decisão. Então, acho que suporta... E uma outra dúvida também que surgiu, né? Existe algum HubScore de prateleira, assim, que você pode usar de pronto? Sabe? Não, ele é algo essencialmente customizável. Essencialmente customizável. A gente precisa buscar as fontes. O que a gente fez aqui para facilitar a vida de muitas empresas
a gente tem um hub de parcerias aqui, com birôs de dados alternativos, que a gente já dispõe desses nossos parceiros para os testes, tá? Mas isso não precisa estar restrito a esses dados que a gente tem aqui, isso pode estar também inserindo dados que a própria empresa tem. Mas é uma questão essencialmente customizada. Né? E aí tem uma última pergunta, provocação aqui, hein, do William. Será que as empresas estão colocando muita fé no Analytics e deixando de desenvolver produtos que o cliente realmente precisa? Eu acho que são complementares essas questões, né? Você ter um bom Analytics te permite particularizar a oferta para determinados clientes e entender cada um deles, né? Então, eu posso desenvolver um modelo de propensão usando o Hub de Score e com base nisso, entender qual é o cliente que precisa de que tipo de produto, através de que tipo de canal, qual é a oferta que eu tenho que dar para ele. Eu acho que só ajuda, né? Analytics é uma grande ferramenta. Eu costumo brincar que assim, né? Igual o churrasco, metade está no açougue e metade está na churrasqueira, né? Metade é a boa carne que você compra, metade é o churrasqueiro saber cozinhar direito, né? Se um ou outro falhar, a carne não fica tão boa. É verdade. É uma combinação. Aqui o processo de decisão, o processo de decisão é a mesma coisa. Eu preciso de um bom modelo, né? O melhor modelo possível. Quanto mais eu tiver esse modelo, melhor vai ser o meu resultado. Ótimo. Mas eu preciso de uma boa decisão em cima desse modelo. E aí eu acho que a provocação é muito pertinente para que use esse bom modelo para tomar essas boas decisões. E aí as decisões aqui, infinitas, né, que a gente pode ter. Tá, e esse produto já está disponível, se alguém já quiser utilizar e experimentar essa ferramenta, ele já está ok para o mercado. Ok para o mercado, lançamos aqui em primeira mão. Um privilégio, então, do Finance View, hein? Pessoal, lançamento, aí o pessoal vai perguntar, aí vai ter alguma promoção? Tem, a POC é gratuita, está lançada a promoção. Legal aí, gente, tem a promoção, hein? Então, vamos aproveitar aí e conhecer. Deixa eu ver aqui, tem mais uma aqui, na verdade mais um comentário, não é bem uma pergunta, né? Da Sônia. Analytics é o meio e não o fim, né? Dá para perceber que existe um certo desconhecimento do conceito, né? Perfeito, é exatamente o que a gente acabou de comentar do churrasco, né? Analytics eu preciso disso para segmentar a população. Tem uma frase que eu adoro, que fala assim, a forma mais eficiente que você tem de ser injusto é tratando todo mundo igual. Isso eu acho brilhante, né? E Analytics, ele vem para dizer quem é quem, né? Vai ter um cliente que ele não quer um produto mais rebuscado, que ele não quer tanto limite, ele quer um prazo mais curto, você precisa entender quem é esse cara, né? Vai ter aquele outro cliente que quer uma decisão ultra rápida, que seja com maior valor e que tem um preço mega competitivo. Com mais você entender quem são essas populações, melhor você vai conseguir atender o seu cliente e mais resultado você vai ter na sua operação. Mas está coberta de razão a Sônia no comentário. Ótimo modelo, é só a carne do açougue que chegou uma carne excelente, aquela fraldinha limpa, maravilhosa. Vai lá, acende sua churrasqueira e cozinha direitinho, tempera direitinho, que vai ficar, aí fica legal. Legal, e aí a Neurotech está aí para ajudar, né, Breno? A gente é o Zé Delivery da carne, a gente faz a carne chegar prontinha. Exatamente, vocês customizam de acordo com a necessidade, como você disse, depende de cada negócio, né? Quem quer decisão rápida ou mais elaborada, enfim. A Neurotech faz a inteligência de acordo com o modelo que o cliente precisa, né? Perfeito. Pessoal, agradeço a presença de todos, o Breno está aqui, ele deixou todos os contatos, mas também vocês podem entrar através aqui do nosso site, a palestra vai ficar disponível em alguns dias no YouTube, quem quiser rever, porque foi muito conteúdo, né, e acho que vale a pena assistir novamente para tirar qualquer dúvida ou já entrar em contato direto com a Neurotech, para entender melhor e ver como que pode aplicar essa inteligência de dados aí no seu negócio. Breno, super obrigada e a gente volta a se encontrar em breve. Obrigado, Regina. Obrigado, pessoal.